Então, vamos lá, gente. Na aula passada, nós falamos sobre o design gráfico, pensando, trazendo um pouco dessa história toda, né, do desenvolvimento, da criatividade, como que o pessoal fazia, como é que eles faziam no século XIX, o início da industrialização, que trouxe uma mudança de hábito, na verdade, né, das pessoas, de um modo geral, que deixou de fazer aquela coisa artesanal para trabalhar, adquirir produtos de uma forma mais industrializada. E, consequentemente, isso trazendo uma baixa de custos, né? Então, dá para lembrar muito isso hoje, pensando se você vai na rua 25 de Março, aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, assim, é uma grande rua de comércio onde você compra coisas super baratas, assim, né, que vem da China e etc. Então, esse momento do mercado, esse momento da industrialização, no início do século XIX, no início do século XX, já trouxe essa necessidade de mudança de hábito, e onde que nós entramos nisso? Com relação à publicidade, com relação à propaganda, a necessidade de criar modos de auxiliar os industriais a vender os seus produtos, né, e comércio em geral. Na época era utilizado basicamente o jornal e panfletos, né? Então a nossa história começa aí. O que eu acho legal para a gente colocar hoje, a gente trabalhar essa questão da referência de mercado que a gente tem, para falar da escola Bauhaus, né? Bauhaus foi um movimento, foi uma escola que começou na Alemanha no início do século XX, basicamente em 1919, e é uma escola que, infelizmente, ela atuou só por 14 anos. Ela foi só até 1933. E, apesar desse curto período, né, que foi entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, ela trouxe uma nova maneira de pensar sobre a arte, as formas visuais, a mídia, e principalmente uma nova maneira de como fazer, né? Como fazer, como ensinar de forma diferente, como pensar, como a gente fala hoje, né? Fora da caixinha, né? Fora da casinha, fora do quadrado, bastante nesse sentido. Então, essa influência e a maneira como a arte foi ensinada pela escola Bauhaus, na verdade, é uma metodologia que acabou contaminando todas as escolas do século XX, né? As escolas de arte, principalmente, né? Então, ela tem, assim, uma importância que vocês vão conseguir perceber durante essa exposição, né? Então, nós temos essa foto aqui do Oscar, essa pintura do Oscar Schlemmer, né? E foi um dos professores da escola. Essa pintura chama-se Stairway, né? Stairway. Stairway é escada, né? Para quem não tem intimidade com o inglês. Já é uma pintura que foi feita quase no final da escola, né? Em 1932. E aí, nessa pintura, você percebe que os alunos estão subindo as escadas, né? Então, dá para a gente ver a luz, a forma como foram criadas as roupas, o estilo, né, dessa pintura. A gente pensa no seguinte: poxa, hoje olhar para uma pintura dessa, né, uma pintura como essa, a gente pensando no tempo atual, que você tem o Photoshop, você tem uma série de aplicativos aí e softwares específicos para esse tipo de criação, você olha para isso e fala assim, pô, se bobear, tem até um template pronto já, com uma foto semelhante, uma pintura semelhante, né, um gráfico desse semelhante, um desenho semelhante que você possa utilizar, né? Mas, na verdade, isso foi feito em 1932, né? Então, assim, realmente é incrível, né?
essa cena, porque em 1932 as mulheres usavam ainda aqueles vestidos com várias camadas embaixo, que parece um balão, né? E muita coisa de renda, os homens andavam de... não é terno e gravata, né? Acho que era aquele meio semi-fraque, meio fraque, né? Com cartola, aquele chapéu e bengalas e tal. E então você imagina o seguinte, como que esse cara, né, o Oscar Schlemmer, em 1932 ele teve essa visão para fazer uma pintura que, se você olhar hoje, você fala assim, ah, legal, isso aí é alguma escola aí, algum local, onde as pessoas estão usando aí uma blusa de lã, né, uma calça que até, não vou dizer que é jeans, porque não, não é azul, mas, enfim, roupas que nós utilizamos hoje, né, o que para nós é muito comum. Então, por que eu falo que é uma cena incrível? Porque foi feita na década de 30, onde não tinha esse tipo de roupa, né? E eu vejo que essa pintura, ela capta, né, esse ideal da escola Bauhaus, que era, de alguma forma, era uma escola que integrava a arte e a indústria, né? E a gente começa a pensar, quando eu falo que a escola veio com esse movimento, esse momento de trabalhar fora da caixa, justamente por isso, né? Era uma época em que quem estudava para ser advogado era só advogado, ponto. Quem estudava para ser marceneiro era só marceneiro. E quem estudava para ser desenhista era apenas desenhista. Então, a escola Bauhaus, ela trouxe esse conceito de trabalhar o coletivo dessa integração da arte e da indústria, né? Que são duas grandes forças da cultura, né? Porque nessa época os designers, né, as pessoas mais criativas, tentavam descobrir, né, a princípio, como que o século XX ele seria definido por essas mudanças que haviam ocorrido no século XIX, né? Ou seja, trocando em miúdos do que eu tenho falado bastante para vocês, como que a gente ia trabalhar as nossas referências do passado. E falar hoje em Bauhaus, né, para quem é designer, para quem trabalha com propaganda, para quem trabalha com produção de vídeo, se você conversa com uma pessoa sobre essa escola e a pessoa sabe do que você está falando, você já percebe que essa pessoa ela tem um plus, né? Ela tem um conhecimento a mais, é uma pessoa que está antenada, é uma pessoa que não olha só para a câmera de vídeo como um conjunto de lentes e um sensor que capta a imagem, e enfim. Mas a diferença básica é como você vai trabalhar essa ferramenta e como fazer diferente, aproveitando o que tem à sua volta, né? Então, essa é uma questão bastante interessante para que a gente possa trabalhar a criatividade, porque hoje, como eu falei, acho que na primeira aula sobre essa questão das profissões, né, do profissional que você é, né? Você apenas vai ser um operador de câmera que vai seguir ordens, ou você vai ser um videomaker que vai fazer a diferença, tendo referências bacanas para criar coisas diferentes, né? Então, o que praticamente muda pensando num profissional assim, qual que é a diferença do Jonas e do José Maria? Pô, a diferença é que o Jonas é um cara que vai atrás, ele pesquisa, ele tem referências, né? Então, é isso que faz a grande diferença. E na Bauhaus, o pessoal já nessa fase, né, do século XX, nesse início do século XX, né, que pena que ela durou só esse curto período, mas é uma escola que até hoje ela é citada em artigos de mestrado, pós-graduação, suas obras são referências para a criação em vários segmentos, né? Inclusive nossa área, produção de visual, cinema e tudo mais. Beleza? Pessoal, se tiver alguma pergunta, abre o microfone ou vai no chat, estou com o chat aberto aqui, e vamos que vamos. Se tiver no Facebook, eu vou olhando também, né? Ó, tá entrando a Gessina, boa tarde, Gessina. Que a G já está nos ouvindo, que bom. Então, vamos lá. Bom, aí pensando agora nesse conceito da escola Bauhaus, né? Na verdade, entra agora o logotipo da escola, que para a época, 1919, né?
eles começaram a escola e em 22 eles desenvolveram esse logotipo da escola, que é uma coisa sensacional, se você for pensar, não hoje, mas em 1922, né? Você percebe que ele tem as geometrias, assim, um conjunto de linhas linhas retas e quadradas, né? Que aproveita são usados para criar as letras, ou seja, bem teoricamente simples, né? Qualquer um pode pegar uma régua comum e escrever a letra desse jeito, né? Que vão até dar a volta no círculo da escola, né? E o que está dizendo aí, na verdade, Staatliches Bauhaus Weimar, que eu não sei falar alemão, então, obviamente, eu fui buscar a tradução, que significa alguma coisa como Escola Estadual de Bauhaus, né? Ou seja, quem fala português aprende alemão é uma língua bem diferente, né? Então, é uma escola que, nesse início, né, de trabalho, na verdade, ela começou sendo patrocinada pela prefeitura de Weimar, né, que era uma província, né, de uma cidade da Alemanha, né, eu coloquei prefeitura, mas não sei se, na verdade, era uma prefeitura, ou os governantes da província local, né, então eles faziam o investimento para ajudar, porque, claro, educação, cultura, se a gente não tiver um apoio, não tiver um investimento, quer seja do poder público ou das empresas privadas, fica muito mais difícil a gente produzir alguma coisa, porque é tudo bastante caro, né, fazer. Então, seguindo, né, a intenção da escola, na verdade, era educar os alunos para o século XX. Ela vem com essa pegada bastante modernista, bastante vanguardista, né? Então, com a ideia de que todos os tipos de habilidades, eles eram necessários para a expansão do design, né? Isso na arquitetura, no design na arquitetura, design industrial e design de outros produtos, né? Até eletrodomésticos, né? O que envolve também a publicidade, envolve o cinema, ou seja, era uma escola de arte completa, né? Então, assim, todas essas necessidades do design, porque o design entra em tudo, desde uma caneta Bic, quando você pega uma caneta Bic na mão, o mouse que você usa no computador, a tela do computador, tudo que a gente utiliza passa por um design. Até uma simples camiseta Hering que você usa passa por um processo de design, né? Ou seja, de desenho, como que vai ser feito, como que vai ser elaborado, né? Então, o legal dessa escola é que eles colocavam todas as artes assim num pé de igualdade, né? De importância. Tudo era importante, né? Então, uma outra coisa que a Bauhaus tentou fazer de outra maneira era explicar de uma certa forma que eles sentiram que as funções do trabalho no século XX seria baseado no design. E eles estavam certos, né? Porque tudo a gente usa o design. E seria um tipo de tradução dessas ideias sobre as experiências da arte que podia ser integrado de uma forma a educar os alunos, né? Ou seja, tudo que hoje, quando a gente pensa num curso de produção audiovisual para uma universidade ou mesmo um curso livre, a gente precisa ter essa tradução das ideias, dos movimentos, do que acontece, porque se eu vou produzir um vídeo, eu não posso pensar só no vídeo, eu preciso pensar primeiro no desenvolvimento da ideia original, eu preciso pensar no roteiro, como que eu vou colocar isso no papel, né? O que eu estou pensando, eu consigo refletir na minha escrita, que depois o diretor vai conseguir olhar esse roteiro e vai passar isso para a tela de uma forma bacana, né? Mesma leitura tem que fazer o diretor de fotografia, o diretor de arte, o som, trilha sonora, ou seja, vocês percebem que assim, são várias áreas que se unem, e foi Bauhaus que trouxe essa necessidade de um ensino mais completo, né? Para ficar mais bacana.
mas completo no sentido de os alunos fazerem a diferença, né? Então, seguindo, nós temos aqui, né, as primeiras publicações, né, da escola Bauhaus, e uma das coisas que é interessante é que não é bem o que a maioria das pessoas sempre esperam ver num primeiro momento, né, principalmente naquela época, era bastante chocante, era bastante diferente, né, que normalmente os anúncios eles tinham antes, conforme eu falei na aula passada, eles tinham uma tremenda quantidade de anúncios que eram muito enérgicos, né? As letras de mão eram feitas com mais gordas, do tipo bold, mais expressivas, né? E aí as letras que foram feitas com essa capa, né? Isso é um portfólio de impressões que foi produzido por várias pessoas da escola, entre alunos e professores, né? E essas letras são do Lionel Feininger, né? E você percebe que é bastante moderno para a época, né? E mesmo hoje eu usaria um desses caracteres, uma dessas fontes para fazer várias coisas. E lembrando que se a escola começou em 1919, então eu estou falando aí de 102 anos, aí 103 anos que a escola, inclusive fez aniversário em 2019 essa escola, né? Então, você vê, 100 anos, a gente está usando ainda essa referência dessa época, né? Então, enfim, ele é realmente moderno. Então, assim, ele é construído a partir desse tipo de linha, né? Os tipos de forma que estavam conectados, né? Ele traz, assim, um expressionismo e é um tipo de linguagem gráfica que começou a pegar na época, né? Porque ela se alinha com os tipos de corte, né? Se for pensar, né? Corte de madeira, dá a impressão que você está passando um estilete, né? Você começa a olhar e você começa a pensar e começa a viajar, né? Então, porque assim, todo esse material gráfico, né? Ele representa uma espécie de energia, né? Ele chama bastante atenção, né? Então, a escola começa, na verdade, uma era de conexão entre a cultura de um lado, né, e o jeito que o artista se encaixava na sociedade, né, que era uma sociedade muito quadradinha, né. Muitas vezes eu penso que hoje tem muita gente que pensa desse jeito, né, muito quadradinho, muito é só aquilo e acabou, não tem uma outra opinião, né. E aí, pensando nessa época, início do década de 1920, o que mandava, assim, era a produção em massa e a comunicação em massa, né? As pessoas tinham, basicamente, um veículo de comunicação que era o jornal, né? Era o jornal. E como que foi o movimento, né? Da desculpa, só um... E como que foi esse movimento todo, né? Esses desenhos, eles traziam uma forma bastante agressiva, de um certo modo, e quando você olha esse outro desenho do Lionel, do Feininger, né? Eu, quando vi a primeira vez esse desenho, eu fiquei olhando, né? Falei, nossa, mas que coisa bagunçada, né? Daí eu comecei a observar com calma e percebi que realmente tem uma catedral no meio do desenho, né? Aí você consegue perceber que tem uma catedral, tem as portas, tem as torres, né? 3 torres, os telhadinhos na frente. Na parte de cima você vê que tem 3 estrelas, não sei se tem mais, não percebi mais. As 3 estrelas trazendo realmente essa figura, né? Da catedral. Então, esse é um desenho, assim, famosíssimo, né? Do Feininger, né? E sempre lembrando, né, de 1919, né? Para a época era uma coisa bem diferente. Pessoal, perguntas? Se tiverem perguntas, deixa eu dar uma checada no Facebook, se tem perguntas. Acho que não, pelo que eu estou vendo aqui, não. Então, seguimos. Bom, esse é um diagrama, né, que eu consegui pegar ele
em português e peguei ele em alemão, porque, na verdade, a gente não fala alemão, né? Então, eu consegui pegar aí um traduzido para a gente ter uma ideia que isso traz para mim. Bom, eu como professor, para mim tem um significado especial, porque como professor eu penso assim no planejamento de um curso, quais são os temas que eu vou falar, eu faço uma curadoria de temas, né? Ou seja, eu faço uma escolha, eu coloco, seria mais ou menos assim, eu coloco as cartas na mesa e começo a escolher aquilo que é legal, aquilo que não é legal, de acordo com o tipo de público que eu vou falar. Se é um pessoal mais velho, se é um pessoal mais novo, enfim. Então, eu começo a separar o que é bacana para, obviamente, muito modestamente, procurar dar uma aula bacana, assim, que faça a diferença, trazer conteúdo e procurar falar de uma forma que realmente a gente consiga ter um diálogo, né? Então, no início, o que o Walter Gropius, né? Eu não sei se é Walter ou Walter, mas enfim, Walter, né? O Walter Gropius, ele foi o fundador e o diretor, né, da Bauhaus, e ele que criou esse diagrama para trabalhar as artes, né? Ou seja, como que ele começou a desenvolver essa ideia, que é justamente como a gente precisa pensar. Como que você vai desenvolver o podcast? Como que você vai desenvolver o vídeo? Como que você vai desenvolver o áudio que o amigo do Tiago pediu para ele desenvolver, né? Poxa, eu preciso de um áudio ali para fazer anúncio na loja, né? Gravar para mim uma música de fundo e alguém falando XYZ sobre os produtos da ótica, um óculos novo, ou os tipos de variedade, as promoções, enfim, de repente é um outlet, olha, aqui é um outlet de óculos bacana, você consegue óculos aí por R$1 e pá. Como que você produz tudo isso é super importante, e esse diagrama ele traz para a gente muito esse conceito de como começar a produzir. Então, o que eu tenho nesse diagrama, na verdade? Eu tenho no centro dele, olhando obviamente na parte de português, né, que é a construção, né, que é ligado à arquitetura, que aí a ideia de que a arquitetura, na cabeça do Gropius, né, do Walter Gropius, na cabeça dele, a arquitetura ela abrangeu todas as práticas da arte e do design, né? Foi a coisa que integrou, na verdade, todas as práticas, né? E atitudes de trabalho. E por que eu estou achando que ele está certo, né? E aí, quem sou eu para julgar o artista que criou uma das escolas mais importantes da época, né? Longe disso. Porque, na verdade, se a gente for pensar, mesmo assim, nos filmes que a gente eventualmente já assistiu, de castelos e casas antigas, vocês talvez se lembrem que os móveis, eles eram muito baseados na arquitetura. Os marceneiros, eles trabalhavam muito essa questão da arquitetura e olhavam como que era feita uma determinada torre, uma determinada parede, uma coluna de sustentação, um teto, ou um suporte de coluna que tinha aquelas ondas, né? Aqueles diagonais meio parecendo assim um cabelo enrolado. E aí eles passaram isso, eles usavam essa referência para construir os móveis. E aí que coloca a escola, na verdade, né, essa integração de todas essas práticas no ensino e essa interdisciplinaridade, né? Quando a gente fala em interdisciplinar, é justamente isso que a gente está fazendo, né? Vamos produzir vídeo, vamos produzir podcast. E se fosse numa sala de aula hoje, imaginando aí alguém que está fazendo ensino médio, ou mesmo na faculdade, né? Uma professora de português, um professor de história, que pede um trabalho de história do Brasil, e que vocês façam um podcast, quais são as outras disciplinas que podem auxiliar, né? Se a gente pensa aí num extremo, né? Como que se eu vou passar uma receita desse bolo que é feito em micro-ondas, que é bolo de copo, né? Não sei se vocês já comeram, já viram, mas eu tive a oportunidade já de ver minha filha fazer. Como que você faz o bolo de copo? Como que as disciplinas entram nessa produção audiovisual? Entra a matemática, porque se eu estou cozinhando alguma coisa,
obviamente tem medidas, né? Tem os gramas da farinha, tem quantos ml o leite, se é que vai leite, não sei, mas imaginando que vá, né? Entra as medidas, pesos e medidas, né? Quantos gramas, quanto de líquido vai ml, pensando em história, né? Vai usar trigo, legal, da onde que veio o trigo, que país que veio o trigo, veio da época do Caminho das Índias, especiaria, não é especiaria, vai canela, então legal, é especiaria. Qual que é a história das especiarias, aí entra Caminho das Índias, pensando em geografia, de que país que veio? Ah, veio do país X, ah, legal, e onde que fica esse país? Qual continente? Né? Como que era a situação geopolítica dele? Ou seja, dá para dar uma viajada na produção audiovisual, que é uma coisa de louco, assim, de possibilidades que você tem de produzir, né? Então, é isso, né? Essa pluralidade que faz toda a diferença, né? E aí, a gente voltando para o nosso círculo, para eu não viajar muito, você tem o curso básico, né, que são os estudos elementares. Na verdade, assim, você tem um centro que te traz a construção, ou seja, seria a pedra fundamental, é um início de tudo, que é a construção com a arquitetura. E aí você vai para o curso básico, né, os estudos elementares, né, que em seguida também tem os estudos dos materiais, pensando, obviamente, na escola, você tinha que trabalhar, né? Então você tem como é a parte da arte, né? O pessoal que vai trabalhar na arte com vidro, argila, pedra, madeira, metal, têxtil, as cores, né? Aí você começa a trabalhar em função disso, né? E aí a gente pensa, né? Como que foi isso aí? Qual que foi a grande diferença, na verdade, do Walter, do que ele pensou nisso, né? É sempre assim, a gente pensar na forma como nós fomos ensinados até então, né? Porque sempre o primeiro ano da escola, tanto faz, né? De cinema, de arte, né? Até hoje, muitas escolas, o primeiro ano é o ano que você estuda o básico, né? Por exemplo, vindo para o nosso lado de produção audiovisual, você precisa conhecer a história do audiovisual, você precisa conhecer um pouco de história da arte, tem que ter um básico aí de língua portuguesa, né, um revival de língua portuguesa pensando nos roteiros e tal. Só depois é que você vai para as disciplinas práticas, né? Então, assim, por exemplo, a gente precisa entender os fundamentos, né, para a gente ter a base necessária para poder criar, né? Aí, se você pensa no som, por exemplo, não adianta eu ir direto no Vegas sem passar para vocês um mínimo necessário do que é um decibel, o que é um watt, como que o som se processa, o que é reverberação, né? Como que você identifica um arquivo digital de áudio, se está comprimido, não está comprimido, se é MP3, o que é MP3, o que é Wave, o que é as demais condições técnicas, né? Que é importante a gente saber, né? Então, a gente pode experimentar, né? Criar diferentes coisas, mesmo coisas que a gente nunca usou antes, né? E a gente meio que trabalha, pensando no tema da escola, pensar sobre as ideias e formas de criação para que a gente possa produzir, por exemplo, um podcast, né? Ou seja, como que você vai criar, que ideia que nós vamos utilizar, qual que é o tema, qual que vai ser a trilha. É aí que você consegue trabalhar essas referências, né, desses materiais e a maneira como eles estão conectados, né? Quer dizer, ou seja, o vidro, a argila, a pedra, a madeira, o metal e a cor, eles estão todos conectados da mesma forma que para a gente está conectado a tecnologia que vai gravar o nosso podcast, no caso um simples microfone, até chegar num software que pode ser o Premiere, pode ser o Vegas, ou seja, qualquer um. E a voz humana também, obviamente, né, com a sua inteligência que vai colocar esse texto no papel para depois locutar, gravar e tudo mais. Então, tudo isso
está conectado, e tudo isso foi inventado na escola Bauhaus, né? Que foi uma substituição da educação artística tradicional, né? Na verdade, onde basicamente, na época, pensando antes, né, de Bauhaus, quando a pessoa pretendia ser artista, que era uma profissão bastante marginal, né, uma profissão bastante ingrata, né, de certa forma, tinha que ter paixão mesmo, o pessoal aprendia desenho, desenho, desenho e mais desenho, só aprendia a desenhar, né, e o desenho era utilizado para pinturas, no caso dos quadros, sketches, assim, né, de carvão, que era feito em telas e tal, ou a pintura das catedrais, igrejas e tudo mais, né? E aí os designers, o pessoal que tinha a cabeça um pouco mais aberta, começou a perceber, poxa, desse desenho podemos fazer um desenho para uma máquina X, uma máquina Y, ou trabalhar a arte de uma forma diferenciada, né? Então, isso é fato, né? Então, esse estilo antigo, na verdade, ele puxou a educação do design através do rascunho, né? As pessoas pegavam papel e davam uma rascunhada, tal. E aí, depois dessa fase toda, né, básica de aprender a fundamentação, passar do primeiro ano na escola, é aí que a pessoa escolhia se ela queria se tornar especialista em alguma coisa, que é a mesma coisa que acontece na produção audiovisual. Tem gente que não topa a câmera, não gosta de câmera e gosta do áudio, né? Fala, poxa, eu adoro produzir filme, mas eu quero produzir a trilha sonora. Então, você pega um cara como o Thiago, por exemplo, que é músico, ele é um cara que, a princípio, eu diria que ele é um cara indicado para poder produzir, compor uma trilha sonora, ou então até uma base, né? Porque hoje base você não precisa ter instrumento nenhum, né? Vários softwares já vêm com um pouco de base, e através dessa base, né? Esse putz, esse tipo de beat, né? Que você pode pegar e você pode produzir de várias formas, né? Então, é por aí. Então, o que acontecia nessa época? Dando um exemplo assim um pouco fora, né? Um aprendiz de marceneiro, porque a gente aprendia muito antes dessa época, olhando os outros fazer, e depois a gente aprendia. Já na escola, não, né? Você podia ter um aprendiz aí de marceneiro, que na escola ele ia sair um escultor em madeira, né? Desenvolvendo técnicas, criando técnicas junto com os professores, essa troca de experiência que é fundamental para a educação, né? E é trabalhar através dessa experiência que a gente acaba criando, né? De repente, a vinheta que o Jonas fez, que depois a gente vai ouvir, né? Pode dar um estalo no Tiago, de repente, para fazer alguma coisa, mesmo o Mac também, de repente, fala assim, pô, o cara tem um tom ali bacana, isso pode gerar uma música para mim diferente, vou compor uma outra música, ou vou usar de alguma forma para algum trabalho. Então, isso é bastante comum de acontecer, porque a gente trabalha baseado em referências, né? Então, assim, como a Bauhaus tratou todas as áreas iguais, né? Eles foram focando nessas diferenças mais práticas, né, para trabalhar tanto a arte quanto o design. Uma, obviamente, dialoga com a outra, uma fala com a outra, né? Aí é que a gente percebeu que os alunos entravam num aprendizado para realmente se tornar um artista, se tornar um designer, né? Foi com esse tipo de início dos fundamentos que tudo foi possível, que é como acontece conosco, né? E aí, dando sequência, se não temos mais perguntas, como eu estou com a câmera fechada, vou tomar um gole de água. Aí a gente entra de algumas imagens que foram feitas pelos alunos. Aí a gente tem uma imagem do Ludwig Hirschfeld, que eu acho que é isso, né? A pronúncia dele, né?
Na verdade, esses projetos, eles não são grandes obras-primas de design, né? Como você pode perceber, mas eles mostram o tipo de coisas que as pessoas fizeram naquele primeiro ano, né? Ou seja, esse primeiro ano, como que essas pessoas despertaram para a arte, né? Então, aí a gente tem um estudo de linhas e formas sólidas, né? Linhas e formas sólidas, que compõem, na verdade, e aí ele colocou assim um positivo e um negativo, né? Como a gente falava em filme antigamente, foto, né? Você tem o positivo, que é o do lado esquerdo, e tem o negativo, que fica do lado direito, né? E é um estudo de naturezas, assim, com linhas diferentes, né? É uma abstração, assim, bastante interessante. Então, assim, esses eram os exercícios que eles faziam em sala de aula, né? Que isso é que eu acho que é legal, que é uma coisa que eu sinto falta do presencial, é realmente, assim, estar com vocês no mesmo ambiente, em frente a uma ilha de edição, no caso, né, um computador, um PC, um notebook com uma tela de projeção, onde a gente consiga trabalhar de uma forma mais ampla, né? A distância fica um pouco estranho para as questões práticas, né? Mas aos poucos a gente vai tentando sempre melhorar, né? Então, a noção que os alunos tinham nessa época, eles eram forçados, eu estou exagerando, né? Mas eles eram incentivados, na verdade, a trabalhar os tipos de processo diferentes de manipulação desses materiais, né? Então, as tintas, na verdade, né? O que ele vai pintar com tinta guache, o que ele vai usar de tinta acrylex, que na época não tinha, mas tinta a óleo, imagino, carvão, enfim, né? Que tipo de tinta que eles iam utilizar. Então, eles eram encorajados, acho que essa que é a palavra que fica mais bacana, a experimentar, né? É a mesma coisa que eu acho que é legal nesse processo criativo quando eu recebo, por exemplo, algum trabalho, né? Então, uma professora, agora no mês de, acho que outubro do ano passado, me procurou, uma professora do Sul, ela falou assim, olha, eu preciso de alguém para editar os vídeos, meus vídeos, e fizeram a indicação de você e tal. Falei, beleza, eu edito para você, preciso dar uma olhada no material para saber como é que está esse material. E aí ela falou, legal, vou te mandar um trechinho e tal. Ela falou, poxa, mas eu queria que você criasse uma abertura das minhas aulas. Eu peguei e falei, olha, eu não sou um cara de motion graphics, né? Que trabalha com After Effects e cria esses volumes, esses efeitos todos, mas algo básico eu consigo fazer, né? Qual que é a ideia? Ela falou, eu vou te passar, então, o nome da empresa. Eu falei, me passa o nome da empresa e me passa um briefing do que é a empresa, né? Você é só uma professora, você tem uma consultoria, enfim. Ela me passou esses dados, aí o que eu fiz? Eu sempre trabalho com um lápis na mão, na hora de fazer a forma como eu crio. Eu pego normalmente um lápis ou uma lapiseira, eu prefiro o grafite para fazer isso. Eu coloco um papel A4 na minha frente e eu faço um círculo no meio do papel pequeno, escrevo no meio o nome principal daquilo que, o meu ponto de partida, de onde eu vou criar. Aí eu escrevo, na verdade, o quê? Educação, no caso dessa professora. Aí eu comecei a puxar, bom, o que tem a ver educação? Aí eu começo a puxar nomes, né? Alunos, professores, conteúdo didático, disciplina, consultoria, e aí vai. E aí eu consegui criar uma vinhetinha para ela, que ela achou bacana. Vou ver se depois eu mostro para vocês. Mas, assim, bem simples, na verdade. E ela adorou, achou bacana e tal. Então, assim, o processo de criação da gente, cada um tem um jeito, obviamente, de trabalhar esse processo de criação, mas, na verdade, a gente se adapta e a gente se concentra para poder chegar no nosso objetivo, né? Ou seja, sair do outro lado, que é o que a gente precisa. Então, esse processo de criação é assim, daí você faz um esboço, manda para o cliente gosta, não gosta, faz as observações, aí volta de novo, aí você volta para o papel, volta para a tela,
e vai construindo, né? Pessoal, perguntas, estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Deixa eu dar uma checada no Facebook. Ninguém no Facebook, né, perguntando nada, então a gente prossegue. Então vamos lá, o que nós temos? Nós temos Franz Singer. Na verdade, assim, esse é um exercício de cor que ele fez em sala de aula, né, pensando nessa questão dos materiais, né, nas tintas que eles utilizavam para ter uma nova ideia aqui ou ali para poder compor, né? Então, essa cor aí, que é uma cor mais áspera, né, que é o que dá para eu perceber, eu definir, foi uma maneira, na verdade, de mostrar assim, como que a cor seria isolada, né? Porque o objetivo não era fazer uma coisa linda na época, né, um projeto maravilhoso, era realmente experimentar, né? Essa que era a grande sacada, né? Mas para aprender a natureza da cor e a natureza da forma, você tinha que trabalhar com ela e trabalhar de várias formas para depois você aplicar ela numa próxima fase, né? Ou seja, isso pode ser um início de um monte de coisas, né? Então, assim, é como que você desenvolve a ideia, né? Ele começou a fazer o Franz Singer, que era um dos alunos, começou a trabalhar sobre esse aspecto, né? Que, na verdade, ele retrata como era o ensino e desenvolvimento criativo da Bauhaus, né? E aí um outro aspecto realmente interessante do trabalho dos estudantes é que ver o tipo de criatividade dos alunos sendo libertado, né? Eu acho que isso é que é legal. Não tem aquela coisa do, olha, gente, eu quero que vocês façam um podcast, mas a trilha sonora da vinheta tem que ser uma música do Black Sabbath, ou tem que ser uma música do Iron Maiden, ou tem que ser uma música, algum pagode, algum samba X, sei lá, Alcione. Aí você fala, pô, meu, mas Black Sabbath não tem nada a ver, rock não tem nada a ver com a Casa de Cultura, a princípio. Se é uma casa de cultura, eu estou entendendo que é uma casa multicultural, mas assim, só essa música, por que não fazer uma vinheta com várias músicas, de repente, vários mashups assim, de música, né? De fazer um esquema diferente, né? Então, são situações que você bloqueia a criatividade do aluno. Que, na verdade, é o que acontece muito nas escolas, né? Olha, a redação não é livre, ó, o tema da redação é tal. Aí você fala, pô, mas que saco, meu, vou ter que estudar isso, uma coisa que eu não gosto, esse tema não tem nada a ver comigo e tal. Então, a escola acaba bloqueando bastante a criatividade, né? Então, não é o que acontece aqui, né? Aqui eu quero que vocês criem sem medo de ser feliz, sem medo de achar que não está legal, que está ruim, não importa, se tiver ruim a gente faz ficar bom, a gente senta e conserta, e também uma questão importante nesse momento assim, né, de desenvolvimento, de criação, o que é ruim e o que é bom, né? Então é muito relativo, né? Eu, de repente, por exemplo, eu não gosto de comer frango. Pô, e frango é uma coisa que a galera adora. Significa que é feio, que é errado? Não, não significa. É só uma questão de perspectiva. Como tem muita gente que não gosta de quiabo, não gosta de determinada comida, que de repente o outro gosta. Então, assim, essa questão da perspectiva, né, do tipo de vetor que a gente coloca nas coisas, né, ela é bastante interessante, né? Então, assim, a criatividade, né, essa libertação da criatividade, ela, nas aulas que aconteciam na Bauhaus, né, desse estudo de materiais, como que era esse processo de desenvolvimento e o que você poderia utilizar, como que funcionavam esses materiais e para que eles serviam e o que já foi feito, né, por outras turmas, uma parte, era parte do curso e é essencial, né, porque aí torna você confortável para trabalhar com diferentes tipos de materiais e de pensar em uma forma de compor, na verdade, né? Ou seja, você pensa nas etapas do desenvolvimento, você pensa em como compor o teu trabalho,
pensando muito na edição de vídeo, por exemplo, né? Você tem um vídeo de 1 hora de gravação de vídeo, você precisa desse vídeo montar um trabalho para 20 minutos. Então, já tem um tempo sobrando aí, né? Então, como é que você vai fazer? Quais são as imagens que você vai utilizar? O que você precisa descartar? O que você não pode descartar e precisa consertar? Então, é bem esse esquema, né? Como é que você pensa na idealização e como que realmente você trabalha, né? Então, seguindo... Então, nós temos aqui, por exemplo, né, 2 trabalhos dos alunos, né? É interessante porque esse tipo de projeto, né, tinha os alunos mais loucos e tinha os mais ousados, né, que trabalhavam com diferentes tipos de materiais e diferentes tipos de projetos, de estudos de materiais, né? Aí você pode até ver que parece até que um trabalho foi feito de material raspado, né? Tipo que as pessoas estão pegando coisa no lixo para fazer o trabalho de sucata, e é isso mesmo, eles faziam exatamente isso. Então, a gente tem que pensar nisso também, pensar no contexto da época, né? Você pensando na década de 1920, os primeiros anos, né, da Bauhaus, ele foi em torno da cidade, pensando na economia geral da Alemanha nessa época, era bastante terrível, era bem complicado. A galera não tinha grana, porque 1919 era após a Primeira Guerra Mundial. Então, você imagina um país depois da guerra, como que ficava esse país? Ficava em frangalhos, né? Economia super complicada. Então, em muitos projetos, os estudantes, parecia que ele tinha feito com dinheiro nenhum, com pouco dinheiro ou dinheiro nenhum, né? Mas aí que você consegue perceber a criatividade, né, incrível desse pessoal, usando sucata, né, usando coisa velha, porque, assim, quando a gente está numa zona de conforto, é muito tranquilo, né? Se você pensar hoje, poxa, eu trabalho num estúdio que tem Macintosh, eu tenho todos os softwares possíveis e imaginários. Então, para criar um som é rápido. Eu posso criar um beat aí, criar uma base aí rápida. Ou então, eu tenho um estúdio de gravação aí de vídeo bacana, com chroma key. Então, hoje usar chroma key, nossa, muito fácil. Com a luz bacana, tudo certinho, eu posso criar à vontade. Agora, quando você não tem grana, você precisa criar um som e você tem apenas um celular na mão para gravar, é aí que você coloca em prova a tua criatividade, né? É aí que fica, aí que o desafio é grande, né? De você pensar como que você vai trabalhar, né? Então, pensando na sucata, pensando nesse potencial todo, inclusive nessa figura da direita, é uma árvore de Natal. Eu consegui pegar a legenda da pesquisa que eu fiz. Então, assim, fizeram uma árvore de Natal. E então, essa experiência, ela se encaixa muito com o que estava acontecendo com os artistas do período dessa década de 1920, né? Porque, por exemplo, se vocês pesquisarem sobre o Pablo Picasso, esse eu acho que vocês já ouviram falar, né? Com certeza. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver o cara pegando jornal, cortes de manchetes de jornal e colocando em pinturas, né? E na escola Bauhaus, eles trabalhavam esse tipo de ideia, que era uma ideia avant-garde, era uma ideia avançada, né? De aceitar o mundo como ele é e trabalhar como ele se torna parte literal, né? Do currículo desses estudos, né? De todos esses estudos que são baseados no uso de materiais diversos, né? Ou seja, em materiais simples, porque quando a gente fala de sucata, a gente fala em trabalhar com algo realmente bastante simples, né? E, por outro lado, né, um projeto como esse, né, de um estudante que raspou as peças de metal e fez uma espécie de composição escultural, né, um tipo de uma escultura assim, em metal,
contra um pedaço de madeira, você percebe claramente que ele destaca essas diferentes naturezas desses dois materiais, né, que são muito diferentes, e diz muito sobre um desenvolvimento de um olhar, né, ou seja, você começa a olhar, né, de uma forma diferente para as coisas, né, e assim, como que você vai tirar a ideia do design desse tipo de material, né? A gente na esquerda dá para perceber que tem, eu não sei se é um vidro ali, eu sei que é uma lâmina de serra, né? Tem uma lâmina de serra e tem uma caixinha em cima, ou seja, eu não consigo identificar nada assim, mas de qualquer forma, assim, ele fez uma escultura que era com o que ele tinha, né? Era exatamente o que ele tinha. Então, todo esse desenvolvimento necessário, que é importante trazer essa bagagem para a gente poder trabalhar na produção da foto, do vídeo, do audiovisual em si, aí eu termino essa parte teórica da apresentação, resumindo para vocês que Bauhaus ele trouxe o moderno, ele trouxe o simples, ele trouxe o abstrato para uma nova estética, de forma simples para tempos modernos, ou seja, se você vê hoje essas fotos, esses desenhos que foram feitos entre 1919 e 1933, 34, você percebe que tem coisas que você já viu em loja hoje, né? Não sei se vocês conseguem ver, espero que sim, né? Com essa cadeira aqui que eu estou passando aqui o mouse, pô, eu já vi essa cadeira em lojas caras de móveis, né? Então, eu já vi essa outra cadeira aqui de baixo também, né? Que tem esse puff, que é um apoio para a perna, abajur, esse porta-revistas aqui, que eu acho que é um porta-revistas, né? E principalmente esse módulo aqui, que você tem, não sei se, não dá para dizer que são banquetinhas, mas que você puxa para, de repente, colocar de enfeite na sala e tudo mais, né? Então, a contribuição da escola Bauhaus para nós é algo que, assim, vale a pena ser estudado, vale a pena a gente conhecer essas obras, quer seja na internet ou em museus, para que, eventualmente, quem for viajar ou quem curte museu aqui em São Paulo, sempre tem exposições, quer dizer, claro, depois da pandemia, né? Agora, infelizmente, a gente está meio bloqueado com relação a isso. Então, é isso, gente.